Recordos? Estamos gravando, galera. Muito boa tarde para você. E nós vamos falar hoje da intensidade da corrente elétrica. Olha que massa! Corrente essa que a gente entendeu e aprendeu como sendo um fluxo de cargas. Então nós temos na figura aqui um circuito elétrico simples, né? Onde nós temos um gerador e ali em cima um corpo qualquer. Aqui eu coloquei um fio, um tarulo, um pedaço de fio maior, mas isso poderia representar qualquer forma de resistência ou de resistor, qualquer aparelho. Aqui poderia ser uma lâmpada, enfim, qualquer aparelho eletrônico, elétrico que você tenha na sua casa, ok? Então, vamos às funções. O que acontece aqui? Aqui nós temos a VAB, né, o nosso gerador. Qual é a função do nosso gerador? Estabelecer. Então, vamos escrever? Estabelece e mantém uma DDP no circuito fechado. Olha que demais. Perfeito? Então, ele está dizendo que a minha internet está instável, ok? Se sair aí, qualquer coisa, vocês dão um grito aqui, até no WhatsApp também, tá bom? Então, moçada, nós sabemos que... Está dando uma travada aqui. Nós sabemos que o nosso gerador, ele estabelece e mantém uma DDP no circuito fechado. É o que vai fazer. Essa DDP é a responsável por colocar os elétrons em movimento. Antes estavam no movimento vibracional e agora eles passam a ter um movimento ordenado. Todo mundo vai buscar o polo de maior potencial. Como eu sei que esse polo aqui é o positivo, os meus elétrons vão se caminhar todos para a esquerda. Ok? Aí, ó. E eles vêm, passam pela bateria e vêm. Passam e vêm, e vão fazer esse movimento enquanto, disse para vocês hoje, ela tiver carga suficiente para isso. Então, a gente vai dizer que esse movimento ordenado aqui, movimento, também conhecido como fluxo, ok? O movimento ordenado, fluxo das cargas, é chamado corrente elétrica. É isso, ok? Você já sabe, eu não anotei, porque também a gente já fez essa anotação no quadro anterior, que essa DDP vai criar aqui um campo elétrico, que vai criar aqui uma força que vai sim realizar trabalho sobre as cargas para elas se movimentarem. Esse movimento ordenado, que a gente vai chamar muito de fluxo de cargas elétricas, a gente vai chamar de corrente. E essa corrente vai ser estabelecida ao longo de todo o condutor. Mas o que é, terceiro ano, um fluxo? Se eu pedisse para você calcular o fluxo de cargas elétricas, como que você calcula isso? Como se calcula fluxo? Uma quantidade de cargas num determinado tempo. Perfeito! Fluxo é quantidade por tempo toda a vida, ok? Se você pegar, por exemplo, o fluxo de carros que passam aí na frente da sua casa, você vai ter que contar. E provavelmente você vai perguntar para a pessoa, em quanto tempo, Simon? Em 1 hora ou eu vou ficar contando o carro aqui o dia inteiro? Dessa maneira, então, a gente vai determinar esse fluxo de forma muito simples, como sendo a quantidade de carga que passa num determinado intervalo de tempo. Nem preciso trabalhar com relação a ΔT, posso botar simplesmente T, tem problema não. Ali só para ficar elegante. Simon, o que são cada uma dessas coisas? Q é carga, você sabe. Toda carga é dada em Coulomb. ΔT é o tempo, dado em segundos. E quem vai ser o I? O I é a nossa determinação da intensidade da corrente elétrica. Para nós, a partir de agora, I é corrente elétrica, perfeito? Então, I, a intensidade da corrente elétrica, é o fluxo de cargas, a quantidade de Coulomb por segundo
que eu tenho naquele condutor naquele momento. E Coulomb por segundo, nós vamos chamar de ampere, em homenagem ao físico, A maiúsculo, ok? Tá aí, ó, ampere. Oi. Quando você fala de VA, estabelece e mantém uma DDP, esse mantém quer dizer que está constante ou não? Sim, sim, sim. Posso até escrever assim, ó, ao invés desse VAB aqui, escrever gerador. Pronto. Significa que ela é constante. Enquanto eu tiver carga nessa pilha, nessa bateria, existe uma DDP constante. Pelo menos isso é que a gente vai imaginar, tá bom? Isso é um sistema ideal nosso. Eu sei que ela não é constante na minha casa e você também deve saber, principalmente pelos momentos em que a gente encontra ao longo como é que a gente fala? Ao longo do dia, boiei aqui, ao longo do dia, volta e meia você percebe a iluminação da sua casa, às vezes um pouco mais fraca, às vezes um pouco mais forte, né? Mas nem somente nesse momento, porque aí você força mesmo, mas estou dizendo ao longo do dia em que por acaso a luz dá uma modificada. Isso se deve à tensão da nossa rede, que é móvel o tempo inteiro. Né? Então, dessa forma, se você for analisar, a gente chama a nossa rede de 107 volts, né? Mas ela não chega a 107 volts constante de jeito nenhum, fica uma oscilação em tempos de tempestade, em períodos de tempestade, fica perigosíssimo, porque aquilo oscila demais e uma voltagem exacerbada, né, exagerada no seu aparelho eletrônico, na rede da sua casa, causa um aumento de corrente, o que pode causar a queima deles, que a gente vai ver daqui para frente. Dessa forma, então, é muito perigoso isso. Então, existe uma certa variação que o seu aparelho compreende, que o seu aparelho suporta, mas existe uma variação brusca que pode ocasionar a queima dele. Fala, Gabriel. Top. Então fica mais ou menos constante. Eu preciso apagar, porque eu quero demonstrar as coisas no próximo quadro. Vê aí se a gente consegue apagar. E só para deixar claro para você, Simon, o que é essa intensidade da corrente elétrica, esse coulomb por segundo? Aonde eu vou enxergar isso? Bom, no meu fio, numa secção reta dele. Né? Eu vou dizer para você que como a corrente elétrica é constante, eu sempre vou demarcar um local. Não à toa que em muitos enunciados vai aparecer para você, numa determinada secção reta ou transversal de um condutor, nota-se a presença de 6 amperes de corrente. Então, poxa, essa amperagem, essa corrente elétrica, ela está passando constante. Se eu assumir que eu tenho, por exemplo, 6 amperes, o que é 6 amperes? 6 coulomb por segundo. Então, se eu assumir que nesse lugar aqui está passando 6 coulombs a cada segundo, como é um condutor homogêneo, eu vou assumir que aqui nessa outra secção também está passando isso. E aqui atrás também está passando isso. Então, geralmente tem esse termo de secção, mas eu posso dizer que é um movimento constante ao longo do fio. Pelo menos aqui no ensino médio você fica tranquilo com relação a isso, ok? Então, é um fluxo de cargas constante ao longo da nossa fiação. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não? E sobre apagar? Pode. Pode apagar. Apagar. Tops? Apaguei então. Ô Simon, Oi. você vê futebol americano? Futebol americano? Sim. Você tá igualzinho aqui esse técnico com esse fone aí. Não é, velho? Só faltou uma prancheta na mão. Eu tô achando aqui. Com mais de 100 jogadas táticas diferentes. Só faltou aquela pranchetinha na mão. Entendeu? E ficar conversando no pé do ouvido do quarterback também. Com a mãozinha aqui, tampando aqui o microfone.
Não é assim? Então, galera, nós sabemos o seguinte, vamos lá. Ao longo do nosso fio, a nossa corrente elétrica pode ser calculada como sendo Q sobre T, perfeito? Isso é o que nós chamamos do nosso fluxo de carga. E o que eu posso afirmar com relação à nossa corrente elétrica? Primeiro, a unidade, ok? Qual é a unidade da nossa corrente elétrica? Ah, mano, não te garanto, não. Bacana, né? O cara tá discutindo com a mãe dele Puta aí, Té. online aqui, pelo amor de Deus. Ó, foi mal. Então, unidade, ampere, ok? Tá aí, é francês, né? Ampere, tá aí para você, ampere, tem sim, né? Uma crase no E, é muito chique, mas a unidade A maiúsculo, ampere. Segunda questão que nós temos em relação à corrente elétrica, né? É uma grandeza escalar, ok? É uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, né? Para mim não importa se os elétrons vão correr para um lado ou vão correr para o outro, o que me importa é o fluxo deles. E, por favor, né? A determinação dela é fluxo. Então, fluxo é uma quantidade. Isso não se revela em uma direção e um sentido. Então, não é um vetor, ok? Não é um vetor. Segunda, eu vou te mostrar agora. Segunda propriedade, ok? Um efeito fisiológico da corrente elétrica. Ocorre com a corrente um efeito de aquecimento, chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? Bom, ao longo de percorrer o nosso fio, enquanto a corrente elétrica percorre o nosso fio, eu disse para você que, enquanto os elétrons se movimentam, parte da energia cinética do movimento desses elétrons se transforma em energia elétrica, correto? E a outra parte se transforma em calor. Por isso, todo equipamento elétrico esquenta. Todo equipamento elétrico esquenta, aquece, fiações esquentam, né? Os meus aparelhos, as minhas baterias, todas elas aquecem. Então, a energia cinética vai se transformar parte naquilo que o meu aparelho quer e parte vai ser dissipada. Essa dissipação aqui, meu lindo, calor, é chamado pela física de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É a parcela da energia cinética de movimento dos elétrons transformada em calor. É a dissipação da energia elétrica na forma de calor. A gente não conseguiu tirar isso ainda da física, né? Tornar o nosso sistema ideal, o nosso sistema perfeito. A gente não tem essa máquina térmica perfeita, ok, moçada? Dessa forma, Sabe. então, fala para mim. O efeito Joule é só para calor, é tipo, quando é dissipado em som também conta. O efeito Joule está vinculado ao calor, ok? As outras e demais dissipações, outra forma, né? Mas o Joule, quando a gente diz efeito Joule, calor, ok? É a transformação da energia elétrica em térmica. Então, só vinculado ao calor. E o que nós sabemos? Que esse efeito Joule está relacionado ao fluxo de cargas. Quanto mais cargas eu tenho em movimento, maior é a quantidade de energia, por isso maior é a dissipação. Então, quanto mais corrente, mais aquecimento eu tenho. Por isso, os equipamentos mais potentes tendem a esquentar mais. E por isso a física dá um jeito, né, de tentar regular a temperatura sob esse equipamento e impedir um curto-circuito, colocando nele fiações de diâmetros apropriados. Né? Você percebe aí, por exemplo, que você tem na sua casa um carregador de celular com fio fininho, que quebra fácil, inclusive, né? Enjoado aquele fio. Você tem um secador de cabelo, que a fiação é a grossura do dedo. Você pega um ar-condicionado da sua casa, que é da grossura do dedão, né, as fiações, então você vai pegando, bem exagerado, você vai pegando e percebendo que, de acordo com a demanda, né, dessa energia, eu precisarei de uma fiação de diâmetro apropriado. Tudo isso porque, mais uma propriedade, né, o efeito Joule, ele é proporcional à corrente elétrica. Então, quanto mais corrente eu tenho, maior vai ser a quantidade de aquecimento que será gerado, ok?
Isso aí não tem para onde a gente correr. E uma das formas que a gente tem de demonstrar isso para você é no próprio T, que a física mesmo, a gente repudia, né, essas utilizações aí do T, né? O engenheiro eletricista hoje, o T, para quem não sabe, é o Benjamin, né? Famosa tomada múltipla, aonde eu vou conectar aqui na rede, perfeito? E aí eu preciso ligar esse T em equipamentos variados. Geralmente é para isso que eu utilizo o T, né? E os eletricistas hoje em dia, né, quem vai fazer o projeto elétrico da sua casa, geralmente o engenheiro elétrico que vai propor isso para você, ele coloca muita tomada espalhada na sua casa, né? Geralmente nos quartos hoje você vai ter uma tomada em cada parede. E aonde vai se montar a sala da sua casa, eu sei porque eu participei de perto de um projeto desse tipo, o cara propôs, ele falou assim, aonde vai ficar o seu rack? O cara falou, eu pretendo deixar nessa parede aqui. Eu falei, não, pretende não. Aonde você vai montar a sua sala? Mostra para mim o projeto. Ele combinou o projeto de engenharia da casa com o arquitetônico da casa, e ele disse assim, poxa, é nessa parede aqui, o que você pretende ter? Aí o cara falou, assim, não, eu tenho uma televisão, eu tenho um sistema de som, né, eu tenho 2 antenas variadas, um box, e falou assim, beleza. Ele foi lá e colocou na parte embaixo, onde ia ser feitas as ligações, ele colocou 6 tomadas, uma do lado da outra, uma para cada aparelho, para evitar o que acontece quando você liga num T. Porque, perceba, não sei se é o seu caso, eu sou um pouco mais enjoado com isso, aprendi com meu pai, mas tem gente que não tem muito esse enjoamento, não. Falou de comprar uma extensão, ou falou de comprar um T, eu vou lá na amarelinha, né? Eu vou lá, e não que lá não tenha coisa de qualidade, óbvio, mas eu vou lá e vou pegar o mais baratinho que tiver, porque, pô, é um T, né? O que eu vou gastar num T? Só que, olha que doideira, toda tomada que tem na sua casa, interruptor e o T, deve vir escrito nele, em alto relevo, a amperagem, a corrente máxima que ele suporta. Porque, além daquilo, vai acontecer o desmanche dele. Porque se ele suporta uma determinada corrente, ele foi testado para isso. Só que eu falo para você que os T's mais comuns de utilizar são os T's de 10 e o T de 20, né? De 10 ampere e de 20 ampere. O que a galera pensa? Bom, vou comprar um T de 10 amperes, significa que eu tenho 3 entradas nele e eu tenho que ligar ali no máximo 10 amperes. Só que, cara, quase ninguém olha, né, nos aparelhos que ele vai ligar ali no T, qual é a corrente que aquele aparelho precisa para funcionar. Quase ninguém faz isso, simplesmente vai lá, enfia no T e vê de qual é, sacou? Ah, vamos ficar aqui até funcionar. Quando esquentar, derreter por dentro, topar um fio com o outro e fechar curto na casa e talvez queimar o resto, aí a gente toma uma providência. Mas a gente não percebe isso. E qual que é o problema dessa questão de trabalhar com um T qualquer um? Que eu compro um T que tem uma inscrição 10 amperes, mas que não foi testado. Então tem só inscrição 10 amperes lá porque ele é pirateado. Mas se ele é de fato 10 amperes, vai saber. Né? Então geralmente você compra isso numa loja eletrônica, tem a nota fiscal e tudo mais, né? Tipo, a Imanhuaçu acho que é SEMA, né? E tem várias outras, né, de material de construção que você tende a comprar um material de boa procedência. Por quê? Eis a nossa tomada. Aqui está a nossa tomada aqui embaixo que eu enfiei, né, o T nela. E obviamente que no momento em que eu ligo o T na tomada, eu estou conectando ele à rede elétrica da minha casa. Mas entenda, só vem corrente para essa tomada quando o seu aparelho funciona. Exemplo, peguei um liquidificador e enfiei na tomada. Legal, tá ali, pronto. Mas na hora que eu fechar o circuito, mexendo, né, no botãozinho dele, colocá-lo para funcionar, imediatamente uma DDP penetra nele de 110 volts, né, aproximadamente, e ele vai usar uma corrente. Quem é que garante aquela corrente específica que ele vai funcionar? Próxima matéria, a resistência elétrica que aquele aparelho tem. Então, olha que legal, cada aparelho tem uma resistência elétrica responsável por fazer com que controle a corrente num valor específico. É por isso que a minha lâmpada aqui utiliza 1 ampere para funcionar, mas a minha panela elétrica lá utiliza 5 ampere, o meu chuveiro utiliza 8 a 12 ampere.
Entende? Então, cada aparelho vai ter uma quantidade de corrente específica para funcionar. Aí, perdão, você chega na sua casa e faz assim, liga o T na rede lá na cozinha, e presenciei isso um pouco de perto nessa situação. Aí a cidadã vai lá e liga aquela frita light, air fry, né, fritadora sem óleo lá, sacou? E liga ela. Aí ela necessita de 5 amperes para funcionar. Topzera. Aí o cara vai lá e liga outra panela elétrica no outro lado do T, porque ele só tem uma tomada na cozinha, uma bancada, ele resolveu botar todo mundo ali, sacou? Aí ele vai e coloca lá, 4 amperes. E como ele está cozinhando, e é legal cozinhar escutando uma musiquinha, né? Ele vai e liga a caixinha dele, JBL ali também, né? Coloca para carregar ou simplesmente liga o som, né? Só para dar uma relaxada, uma tranquilizada, né? 2 amperes. Pronto. Quero que você entenda que no momento em que ele ligou o primeiro aparelho, veio lá da rede elétrica 5 amperes para cá. Quando ele ligou o segundo aparelho, 5 mais 4, 9, veio da rede elétrica 9 amperes, que ao chegar aqui, obviamente, se dividiu para um lado e para o outro. Só vai para aquele aparelho a quantidade que ele necessita para o seu funcionamento, ok? Pode ser que isso não aconteça quando tenha uma tensão elevada no circuito, né? Se por acaso cai um raio num determinado local, aí aumenta a tensão, aumenta a corrente, acaba chegando para o seu aparelho que você não quer. Mas em condições normais, vamos lá, tinha 9. Aí você resolveu ligar o terceiro aparelho, mais 2, agora eu tenho 11 amperes. Então está vindo da rede 11 amperes. Quando chega no T, ele é responsável por distribuir todo mundo, né? De modo a vir 2 amperes para um, 5 amperes para outro, 4 amperes para outro. Primeira observação, é uma grandeza escalar, muito, porque se fosse vetorial, você já sabe muito bem das suas aulas da frente A, o que aconteceria com esse 5 e esse 4 amperes, e o que aconteceria com o resultado, né? Imagina, vou fazer um Pitágoras aqui para achar a soma vetorial da corrente. Que coisa idiota, absurda, né? Então, é escalar. Chega uma quantidade e distribui a quantidade. Perfeito. Agora, meu lindo, perceba, nessa tomada que talvez suporte 10 amperes, está chegando só nela a quantidade de corrente para 3 aparelhos funcionarem. 11 amperes. Se a sua tomada não derreter, segurar a peteca, pode ser que o seu T derreta, né? O seu Benjamin derreta, né? A mesma coisa, T e Benjamin, né? Derreta, né? Se ele aguentar a peteca, pode ser que a tomada não aguente. Olha o perigo disso. Encostou um no outro, fechou curto. Meu amado, Deus os acuda. Nós temos aí diversas conclusões para o final dessa história, né? Não dá para saber o que pode acontecer, ok? Então, dessa maneira, nós temos uma divisão numa corrente escalar e isso tudo acontecendo diante do que nós chamamos de T. Então, muito perigoso a utilização do T visando o efeito Joule, né? Aqui podia estar chegando só 5 amperes, ou só 4, ou só 2. Chegou 11. Com o aumento da corrente, eu tenho diretamente proporcional o aumento do aquecimento, o aumento do efeito Joule. Ok, meus queridos? Então, esse é um efeito fisiológico da corrente. Não só o choque elétrico, mas também o aquecimento. Perfeito? Topzera. Topzera? Preciso apagar para a gente falar da nossa última parte. Matéria mais fácil, né? Sabe, Chora. uma tomada dupla. Ela é como se fosse um T,
Só com duas saídas? Sim. Tá. Sim, senhor. Ô, Simon, o que Oi. você falou que era o efeito Joule mesmo? O efeito Joule É. é a transformação da energia elétrica, de parte da energia elétrica, em calor, em energia térmica. Quando os meus elétrons se movem, parte dessa energia vai ser transformada na forma de calor. É isso aí, né? Isso aí. Pode apagar? Vai lá. Pode, eu acho. Ah, agora eu vou... Deixa eu ler um negócio aqui. Porque, de novo, o meu negócio não estava aberto, o meu chat. Simon, aqui em casa tem um T que toda vez que ligo ele na tomada, a energia cai. Tipo, nem precisa ligar vários aparelhos nele. Por que que isso acontece? Só ligando o T na tomada? Tô ligando o cara na tomada, é muita doideira. É muita doideira mesmo. Energia de chalé, ué. Não, mas é no meu aço, velho. Então, reza ele primeiro e depois você tenta de novo para ver. Então, não faz sentido, não faz sentido o seu T puxar corrente, sabe? Sem estar ligado em nada, ele é apenas um extensor. Então, não faz sentido nenhum. Não, Provavelmente... tipo assim, eu ligo ele com um aparelho só, entendeu? Ah, Não você com liga outro. ele em um aparelho. Isso. Então, a rede lá do seu prédio é novinho? Ah, deve ser. Deve ser? Aqui, tipo assim, um apartamento que eu tô morando, ninguém nunca morou. Tá, mas aí se você ligar o aparelho na tomada, direto na tomada, não dá não. Mas se você ligar no T e ligar na tomada, aí cai. Aham. Ele tá fechando o curto, joga ele fora. Ah, não entendi. Entendeu? É só joga ele fora. Ele tá estragando por dentro. Doideira. Troca o T, tá fechando curto-circuito dentro dele. Ó, é a única explicação. Do mais, ele tá possuído. Mas eu prefiro não ir por essa via de Comigo foi tipo explicação. assim. Entendeu? Nariz tá Eu, crescendo, hein, eu Isabel? Simon, eu já fiquei num AP lá em Ah. Guarapari, que eu fui ligar a churrasqueira elétrica, né? Sim. Aí no que eu liguei, no que eu botava a tomada, aí desligava o relógio na hora. Aí geralmente essas casas mais antigas, né? E essas casas a galera não... Apartamento e tal, a galera não costuma dar muita revisão. Mas o que acontece nesses casos é o disjuntor geral não suportar mais a corrente. Você lembra que você tem uns apartamentos, umas casas aí mais antigas que foram colocadas com disjuntor. É só você pensar que na época que essa casa foi colocada lá, foi feita, né, às vezes a gente não tinha a quantidade de equipamento elétrico que a gente tem hoje. Então, antigamente, o disjuntor é aquela chave geral que você tem na sua casa, né? E aí, quando você instala, você contrata, você compra um disjuntor de tantos amperes, X ampere. Só que antigamente, o disjuntor comum era disjuntor de 20 ampere. Só que, mano, hoje você bota 2 chuveiros na sua casa, esse disjuntor de 20 já não aguenta mais. Ligou um, ligou as lâmpadas, ligou o segundo, cai energia. Talvez já tenha acontecido isso na casa de alguns de vocês. Geralmente casa da roça, casa de praia, acontece. Aí ligam a churrasqueira elétrica, puf, cai a chave toda hora. Né? Precisa trocar o disjuntor, só trocar. Disjuntor baixo, fraco, compra o disjuntor mais forte e troca. Eu acredito que ainda dá até para pedir para a empresa, sabe? Eu acho que você paga uma taxa por causa do disjuntor, né? Mas a empresa que é obrigada a trocar, a empresa de energia elétrica. Acho que acontece isso. Gabriel falou que já credo. Credo, Gabriel. Mas diz ele que estragou a Airfry com isso. Além do T e da tomada, tudo queimado. Nossa. Acontece. É muito perigoso. Eu brinco, eu falo com os meninos, negócio de curto-circuito, mas você imagina, uma coisa é queimar
Gente, tadinha da Karen. A Karen entrou e saiu da aula hoje 55 vezes. Uma coisa é você queimar, por exemplo, o aparelho. Mas você já pensou se o curto entra tomada adentro? Né? Um exemplo para você. Ele entra tomada adentro e queima as fiações, né? As ligações por dentro da casa? Você tá doido. Dentro da parede? Fudeu. Que você Fudeu. tem que tentar tirar o fio, e se por acaso ele grudar ou queimar, porque o fio vai correr naquele tubo e conexão, né? De plástico, tubos e conexões Tigre, né? Ou Amanco. Né? Você imagina se aquilo derrete tudo, e você não consegue retirar o tubo lá de dentro, você vai ter que quebrar a parede Quebrar tudo, velho. para Nossa. trocar a instalação. Cara, curto-circuito é burrice, até de brincadeira, né? Uma vez uns meninos fizeram lá na escola, né, no colégio aí, e só de sacanagem mesmo, para pagar tudo e tal. Tem um tempinho, terceiro ano bem dos animal mesmo. E aí, cara, eu falava com os meninos, falei, cara, se queima esse negócio inteiro da escola, sabe, nem expulsão paga. Nem expulsão paga. O que eles fizeram? Porque pegaram um clips, né? Abriram, botaram na borrachinha e fizeram 2 curtos ao mesmo tempo. Fizeram no andar de cima e no andar de baixo, combinaram. 3, 2, 1, vai. Botaram. Mano, caiu a chave da escola. Né? Sorte. Caiu a chave da escola, apagou tudo. Era só ir lá embaixo, desarmar e ligar de novo. Perfeito. Mas se queima, velho. Esse cara não estava vivo hoje, não. Sacou? Lindos. Respondido algumas dúvidas, né? O que eu ia passar para vocês no próximo quadro, vou passar amanhã, concluir amanhã. Por hora é só. Né? É normal que agora em corrente elétrica e resistência e circuito apareçam muitas dúvidas mesmo, porque é uma matéria, primeiro, a gente fala que é mais legal, né? Mas mais do que isso, é uma matéria que tem muita aplicação no dia a dia. Né? Então é algo que a gente vê, que a gente toca, é palpável, né? Então, o que aquele negócio da distância lá de novo, por favor? Fala comigo. Aquele negócio da distância. Fala, Aldo. O negócio da distância que você falou com a Marina. Da distância. Da distância, é só você lembrar, quanto maior for a diferença de potencial numa fonte, maior é a corrente elétrica que passa por ela, pelo fio. E a diferença de potencial, ela está relacionada com a distância entre 2 pontos dentro de um campo elétrico. Então, se naquele fio tem um campo elétrico, né, e o passarinho instala ali os patinhas uma pertinha da outra, e ele tem um corpinho pequeno, além também de ser essencialmente um material mais isolante do que o nosso, tem que entender isso, né? A nossa pele, o nosso corpo tem um isolamento elétrico, mas o isolamento dos animais costuma ser maior, e dessa forma, quando ele coloca as patinhas pertinho, além do corpo mais isolante da distância pequena, a DDP que ele assume é mínima, pequena, por isso a corrente que ele recebe é mínima, e por isso ele não vai sentir o efeito fisiológico. Já se fosse o nosso corpo, ia ser um pouquinho maior. É bem diferente isso aí.